João, capítulo 11, versículo 41 e versículo 42. Então, vamos começar no 39 para contextualizar aqui o que eu vou ministrar. Olha só. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já fazem 4 dias. 40, disse-lhe Jesus: não falei eu que se você cresce veria a glória de Deus? Agora sim, 41. Então tiraram a pedra, e Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. E disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém, gente? Preste atenção aqui, ó. A história de Lázaro chama atenção por vários motivos. Quando você vê Lázaro ressuscitando, você logo imagina esse grande milagre e o alvoroço que aconteceu ali na região toda. Se você começa a ler toda a história aqui da Bíblia, aqui no capítulo 11, quando começa a narrar a história de Lázaro, você vê alguns detalhes que chamam a atenção. Por exemplo, a hora que o Lázaro ficou doente, a Marta e a Maria mandou um mensageiro buscar Jesus. E o mensageiro vai até Jesus e encontra Jesus. Veja, Betânia, a cidade de Lázaro, ela fica a 3 quilômetros de Jerusalém. É uma cidade hoje sob domínio, sob governo da autoridade palestina. Faz parte da Cisjordânia, é um território palestino dentro de Israel. Tem algumas cidades dentro de Israel, que embora estejam lá dentro da nação de Israel, são governadas pela autoridade palestina e por isso são chamadas de um território da Cisjordânia. Betânia é uma dessas cidades. Então quando você entra em Betânia, por exemplo, você deixa a proteção da polícia israelense, porque ali dentro agora, quem governa é a autoridade palestina. É uma cidade muito antiga. Na época de Lázaro, era uma cidade de fazendeiros, de agricultores. Lázaro era um grande produtor de essências, de temperos. Lázaro era um empreendedor. Era uma família próspera. Quando ele adoece, Marta e Maria pegam um mensageiro, um funcionário deles, e manda buscar Jesus. O que eles imaginavam? Que Jesus ia montar no cavalo junto com o mensageiro e ia vir orar por Lázaro. Mas a palavra de Jesus foi essa: diga para eles que a doença não é para a morte, mas que é para a glória de Deus. E o mensageiro volta com esta palavra. Quando ele diz que a doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, Marta e Maria dizem: mas ele já morreu, já está morto. Então aí vem uma mistura de frustração. E se você começa a ler detalhadamente o texto, você vê que há uma chateação, principalmente na Maria. Porque a Maria é aquela que ficava aos pés de Jesus ouvindo Jesus pregar. A Maria é aquela que Jesus perdoou muitos pecados dela. Quando você lê a história da Maria de Betânia, que é a irmã de Lázaro, você vê que ela era uma mulher mal falada. Ela era uma mulher, tinha uma reputação duvidosa.
Resumindo, não tinha uma pombagira na Maria, tinha um pombal. Gostou, né, Luquinha, do pombal, né? Tinha um pombal inteiro nela. Então quando a Maria chegava lá, isso aí é destruidora de lar. Só que um dia ela entra na casa de Simão, debaixo da mesa, lava os pés de Jesus com as lágrimas dela, e enxuga com o próprio cabelo, e arrependida dos pecados, ela pede perdão a Jesus. E quando Jesus é questionado por que aceitou aquele gesto de Maria, Jesus disse: quem mais ama? Aquele que foi muito perdoado ou aquele que foi pouco perdoado? E aí o próprio anfitrião, que se chamava Simão, disse assim: quem foi muito perdoado vai amar mais, porque recebeu a misericórdia. Jesus disse: pois é, ela está sendo perdoada de uma multidão de pecados. Então, ali a vida dela mudou. E ela passou a ouvir Jesus, a seguir Jesus, a servir a Jesus. Ela é aquela que pega um vaso de alabastro e derrama todo em Jesus. E Judas, naquele discurso hipócrita dele: poxa, que desperdício, deveria dar para os pobres, porque esse perfume custava caro, era o salário de um ano inteiro de um homem trabalhando. Era um salário que um homem demoraria um ano todo para ganhar. Era a herança dela, era como se fosse o dote dela, para o casamento dela. E aí Judas fala assim: que desperdício, isso aqui dava para alimentar tantos pobres. Mas o evangelista que escreve, também escreve ali entre parênteses: mas Judas disse isso, porque na verdade ele era ladrão. Sabe aquele discurso de ajudar os pobres, mas na verdade é para roubar? Tem muito disso, principalmente nessa época que nós estamos vivendo. Tem muito disso. E o Judas era ladrão. Eu prefiro Pedro, que falava bobagem às vezes na hora do ímpeto, mas andava com Jesus, do que Judas com um discurso mole, mas era ladrão. Tome cuidado com isso, viu? Atente para quem. Não olha tanto para a maneira da pessoa falar, olha para o caráter. Mas deixa eu voltar para o texto aqui. Aí o Judas falou assim: eu devia dar para os pobres. Desperdício. Jesus falou assim: pobre sempre vai existir no mundo, Judas. Ela está fazendo isso para me honrar, ela está preparando o meu corpo. Então veja o nível de relacionamento de Maria com Jesus. Ela é aquela que está aos pés de Jesus enquanto Marta está limpando a casa. E a Marta chega e fala assim: mestre, o senhor não se importa que ela fique aí sentada ouvindo o senhor pregar enquanto eu trabalho? Aí Jesus falou assim: Marta, Marta, a Maria escolheu a melhor parte, e essa não será tirada dela. Deixa ela me ouvir. Limpar a casa, limpa depois. Essa é a Maria. Só que o texto vai dizer que 4 dias depois que Lázaro está morto, Jesus vem para Betânia. E alguém entra correndo na casa de Marta e Maria e diz assim: o mestre chegou. Marta se levanta imediatamente e vai ao encontro de Jesus. Maria não. Sabe o que demonstra isso? Que ela está aborrecida, ela está ferida, magoada com Jesus, porque ela criou dentro dela uma expectativa, dizendo assim: não, Jesus vai vir aqui em casa, vai orar para o meu irmão vai sarar, e tudo vai ficar bem. Como Jesus não correspondeu àquela expectativa que ela criou dentro de si, a hora que Jesus chega na aldeia de Betânia, a Marta vai encontrar Jesus, ela fica em casa. Ela fica em casa, dizendo assim: nem vou lá. Sabe aquela pessoa que fala assim: não vou mais na igreja. Sabe aquela pessoa que fala assim: não me atendeu a hora que eu queria, não me telefonou, Jesus não mandou um zap para mim perguntando se eu estou vivo ou se eu estou morto, não vou mais na igreja. Sabe aquela pessoa assim, que cria dentro de si algumas expectativas e depois elabora dentro dela mesmo algumas respostas e fala assim: não vou mais. Porque na cabeça dela, Jesus
não se importou com o problema. Na cabeça dela, Jesus não deu a atenção devida. Na cabeça dela, Jesus não se preocupou com eles, quando era o oposto disso. Jesus queria fazer aquela família viver o maior milagre da história. Então a Marta vai ao encontro de Jesus, e a Marta diz assim: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Aí Jesus diz assim para ela: Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Depois leia o capítulo 11 todo, tá tudo aqui. O seu irmão vai ressuscitar, Marta. Aí a Marta diz assim: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição dos mortos, no último dia. Daqui milhares de anos ele vai ressuscitar. Jesus coloca as mãos no ombro de Marta e diz: Marta, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, Marta. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem crê em mim, não morrerá para sempre. Jesus faz duas promessas. Primeiro, a promessa da ressurreição, na hora. E depois a promessa da vida eterna. E a Marta não está entendendo. Eu sei, eu acredito, lá no último dia. Jesus fala: Marta, você está entendendo? O seu irmão não vai ressuscitar daqui 5.000 anos. O seu irmão vai ressuscitar hoje. Para resumir, Marta, prepara a mesa do jantar, mesa para 4, porque hoje à noite janta na sua casa, você, sua irmã, eu e Lázaro. E o coração dela se enche de alegria. E aqui o texto vai dizer que ela volta para casa a pedido de Jesus. E quando ela entra em casa, a primeira coisa que ela faz é olhar para Maria e falar assim: Maria, o mestre te chama. Jesus fala assim: agora vai chamar a sua irmã, porque ela não veio aqui me receber. Maria, o mestre te chama. E quando a Maria vem, o discurso é o mesmo da Marta, mostrando que as duas conversou sobre isso. O discurso da Maria, a primeira coisa que a Maria fala para Jesus é igualzinho que a Marta falou: mestre, se o Senhor tivesse aqui, o nosso irmão não tinha morrido. Aos 4 dias, duas falando: se Jesus estivesse aqui, não tinha morrido. Se Jesus estivesse aqui, não tinha morrido. Poxa, por que ele não veio? Poxa, por que ele não nos atendeu? Poxa, por que ele não mandou um zap? Por quê? Se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido. E no caso da Maria, os judeus que estavam dentro da casa também foram junto. E a hora que a Maria começa a conversar com Jesus, ela começa a chorar. E ela chora muito. E os judeus, está escrito, choram também. E aquele ambiente de choro, aquele ambiente de luto, aquele ambiente de trevas, ele é tão forte que a Bíblia vai dizer assim, literalmente está escrito isso: e Jesus agitou-se em espírito e perturbou-se. Nós estamos falando da mente mais brilhante de todos os tempos. A gente fica bravo, a gente chora, a gente fala o que não deve, tem hora. Nós somos seres humanos, mas aqui é Jesus. Aqui não é o pastor Edson, aqui é Jesus. Mas segundo o doutor Augusto Cury, maior psicólogo de todos os tempos, o homem mais inteligente da história, aqui é Jesus. Mas olhando para aquele cenário negativo, a Bíblia diz que ele agitou-se em espírito e perturbou-se. E aí vem no versículo 35, o menor versículo da Bíblia, que vai dizer assim: e Jesus chorou. Então, diante daquela cena terrível, Jesus se agitou em espírito. No 34, perturbou-se. E no 35, ele chora. Põe o 33. Aí, agitou-se no espírito e perturbou-se. E no 35, ele chora. Então vai vendo. Deixa eu dizer uma coisa para você.
quando você se permite viver em ambientes tóxicos, você é contaminado. Toma cuidado de onde você vive. Aonde você, desculpa a expressão aqui, né? Amarra o seu burro. Aonde você gasta o seu tempo. Com quem você se abre, com quem você desabafa, com quem você expõe a sua vida. Porque quando você está num ambiente tóxico, num ambiente negativo, num ambiente de trevas, você é contaminado por ele. Toma cuidado para não fazer igual a Maria, que começa a criar dentro de você alguns achismos, e começa a se afastar de Deus. Não tinha nada do que ela pensou. Pelo contrário, o que Jesus ia fazer ali era muito grande. E fez. Então a Maria fala: se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Aí Jesus se agita em espírito, Jesus chora. Mas Jesus pergunta para ela: aonde vocês colocaram o corpo? Aí a Maria diz assim: venha e veja. Jesus vai. E o túmulo de Lázaro está dentro de uma gruta escavada na rocha, um lugar baixo, porta pequena. Havia uma pedra na frente. E aqui existem 3 segredos que eu vou terminar a mensagem com eles. Jesus olha para a pedra. E diante daquela pedra, Jesus diz assim: tirem a pedra. Primeiro princípio para você viver um grande milagre na sua vida: tire a pedra. Diga para quem está do seu lado aí: tire a pedra, meu irmão. Olha para a pessoa mais bonita que está do seu lado aí, fala para ela aí: tira a pedra, meu irmão. Olha para ela: tira a pedra, meu. O que é a pedra? Qual é a pedra que está entre você e o seu milagre? Qual é a pedra que está entre você e uma vida de vitória? Qual é a pedra que está entre você e a ressurreição de um sonho, de um projeto, de algo que você tem buscado em Deus? Qual o nome dessa pedra? Muitas vezes a pedra tem nome. Será que a pedra se chama enfermidade? Dívidas? Problemas conjugais? Qual é a pedra? Existem pedras que você precisa tirar sozinho. Algumas que você colocou, ou algumas que apareceram ao longo do caminho, mas que você consegue tirar. E aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. É dura essa palavra, mas isso é verdade. Aquilo que a sua mão alcança, Deus não vai mover a mão dele, porque Ele espera que você faça. Perdoar é com você. Pedir perdão é com você. Se afastar dos ambientes tóxicos é com você. Abrir a boca para profetizar bênção é com você. Tem coisa que você tem que fazer. Agora tem pedra que você não aguenta sozinho. No caso de Marta e Maria, elas não conseguiam tirar a pedra, porque para elas aquela pedra era muito pesada. Existem pedras que estão entre nós e um tempo profético de vitória, que por mais que nós queiramos tirar a pedra, nós não conseguimos sozinhos. Jesus olha para Marta e fala assim: Marta, tira a pedra. Sabe o que ela precisava? Quebrar o orgulho. Primeiro ela diz assim: mestre, já cheira mal, fazem 4 dias. Jesus só diz assim para ela: mas eu não falei que se você crer você vai ver a glória de Deus? Isso bastou. Ela sai dali, ela fala: vamos, me ajuda aqui, me ajuda a tirar a pedra. Aí os discípulos de Jesus vão lá e ajudam a Marta. Tem 2 personagens impressionantes aqui: a Marta, que aceita ajuda, e aqueles que ajudaram. Algumas vezes na vida você é aquele que é ajudado, e algumas vezes na vida você é aquela pessoa que ajuda a tirar a pedra. Seja qual for o caso, isso é bênção. Se você pode ajudar alguém a tirar uma pedra do caminho, ajuda. E se você precisa que uma pedra, uma grande pedra, seja tirada do seu caminho, e precisa de ajuda para isso, aceita ajuda, busca ajuda.
não sabe como fazer, busca orientação, busca conselho. Tire a pedra. Eles tiram a pedra. Primeiro princípio, tire a pedra. Segundo princípio, enquanto Jesus olhou para Marta, para Maria, para os judeus chorando, ele se agitou em espírito e ele também chorou. Mas olha como ele vai mudar o estado de espírito dele agora. Ele está olhando para os problemas, ele está agitado, ele está perturbado, ele está olhando para baixo, aonde o túmulo de Lázaro está, ele está agitado. Mas olha o que ele faz, ele olha para o céu, está escrito, ele olha para o céu, e ele fala: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve. Quando ele olhava para as pessoas chorando em volta, para o Lázaro morto, ele chorava junto. Mas quando ele olhou para o céu, o choro acabou, e ele começou a agradecer os milagres de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Para de olhar para o problema e começa a olhar para o céu. Para de olhar para as pessoas que estão chorando à sua volta, que estão dizendo que é o fim, que acabou. Para de olhar para as desgraças e começa a olhar para o céu. O rei Davi disse no Salmo 121: eu elevo os meus olhos para os montes. Ele disse assim: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Olha o contexto: elevo os meus olhos para os montes. Davi estava no vale, e no alto dos montes o exército inimigo. E é por isso que ele diz: eu levanto os meus olhos para o monte e eu pergunto. Ele está vendo os inimigos. E ele pergunta: de onde vem o meu socorro? Porque algumas pessoas interpretam o texto que ele está falando que o socorro vem do monte, mas na verdade o inimigo estava no monte. Eu elevo os meus olhos para os montes, e ele está vendo um monte de inimigo em cima dos montes. Nós estivemos nesse lugar. Ele está lá no vale. Ele olha lá para cima, ele olha o inimigo para tudo quanto é lado. Ele fala: de onde me vem o socorro? Mas aí ele dá a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O céu é mais alto do que os montes. Meu Deus está no céu, está acima do inimigo. Ele não terminou de orar, estourou uma luta entre os filisteus e Israel. Saul estava no alto do monte para descer, para pegar o Davi. E vieram Saul, os filisteus invadiram a nação. Saul falou: então deixa Davi aí que nós vamos lutar outra guerra agora. E Davi escapa mais uma vez. Jesus olha para o céu e o estado de espírito dele muda. Enquanto Josué olhava para a muralha parecia invencível, dominava Josué. Mas a hora que Josué, está escrito na Bíblia, Josué levanta os olhos lá no alto, lá para o céu, ele consegue ver no topo da muralha um anjo. E ele vê aquele anjo e fala assim: você é por nós ou contra nós? Aí o anjo desce e fala: Josué, eu sou o anjo do Senhor, vim da parte de Deus para te dar vitória. Enquanto Josué olhava para a muralha dominava ele. Mas quando ele olhou para o céu, ele passou a dominar a muralha. Enquanto Jesus olhava para Marta, para Maria, para os judeus que choravam, ele chorava junto. Enquanto Jesus olhava para o túmulo, ele chorava junto. Mas a hora que Jesus olhou para o céu, ele passou a agradecer o milagre. Muda o estado de espírito. Primeiro, tire a pedra. Segundo, olhe para o céu. Para de olhar para o problema. Para de ficar lendo, procurando. O médico falou assim, deu um nome lá da enfermidade para você, e você fica ali procurando, nós vamos procurar. Irmão, se você escrever unha encravada no Google, você vai aparecer lá quem morreu de unha encravada, vai aparecer lá que não tem cura. Ixi, gente, pare de procurar doença, começa a olhar para o céu. Para de olhar para aquele exame, você já viu, deixa ele quieto, começa a olhar para as promessas de Deus.
Para de olhar para o negativo, para o vermelho. Para de olhar para as ilhas, começa a olhar para o céu, porque do alto veio o seu socorro. Primeiro, tire a pedra. Segundo, olhe para o céu. E terceiro, diga assim comigo: gratidão profética. Olha o que Jesus fala: Pai, eu te agradeço porque o Senhor já me ouviu. Ele está falando no passado aqui: me ouviste. O Senhor não vai me ouvir, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor já me ouviu. Pai, eu te agradeço porque o Senhor já me atendeu. Eu te agradeço porque o Senhor já fez um milagre. Mas quando Jesus está agradecendo, o Lázaro está lá no túmulo ainda, mortinho da Silva, como diriam os antigos. Quando Jesus está agradecendo, na prática, o Lázaro está morto, fedendo. Mas Jesus está falando assim: ah, meu Deus, obrigado, porque o Senhor já me atendeu. Gratidão profética. Comece a agradecer os milagres de Deus. Pastor, mas ainda não aconteceu. Mas vai acontecer. A gratidão profética é você tomar posse das promessas de Deus. Jesus fez muito isso. Ele pega os 5 pães e 2 peixes, ele levanta para o céu, ele agradece. E depois ele fala: pode dar para todo mundo aí, que Deus já está resolvido. Ele não ora: Deus multiplica esse pão. Ele só agradece. E depois da gratidão veio o milagre. No caso de Lázaro, ele não ora pedindo a ressurreição de Lázaro, ele agradece. E depois da gratidão o milagre acontece. Começa a agradecer antes da hora. Começa a comemorar a vitória. Começa a dizer: Deus, obrigado. Eu sei que o Senhor vai agir. Eu sei que o Senhor está agindo. Eu sei que o Senhor já agiu. Eu sei que o próximo exame vai vir curado. Eu sei que a próxima resposta vai vir abençoada. Eu sei que a porta está aberta, ainda que diante dos seus olhos pareça estar tudo fechado. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor já me atendeu. Sabe aquela esposa que o marido entra em casa trançando assim as pernas, bêbado, que bebeu cachaça a noite inteira? Ele entra, ela olha para ele e fala assim: ó, que desgraça de marido, que puxa vida, Deus, o Senhor não faz. Ela olha para ele e fala: isso aqui é um diácono na casa do Senhor. Isso aí, ele está trançando a perna, porque ele está ensaiando, porque ele vai trançar as pernas de cheio do Espírito Santo, que ele vai ficar na igreja. Começa a profetizar, começa a abençoar. Tire a pedra, levanta os seus olhos para o céu e começa a agradecer a Deus. Tem 2 extremos aqui, eu termino a mensagem. O extremo da murmuração. A murmuração é a sepultura das promessas. Quando uma pessoa começa a murmurar, ela vai se distanciando sem saber do cumprimento das promessas dela. Mas a gratidão é a memória do coração. A gratidão abre a porta para o próximo milagre. Quando você começa a agradecer, ainda que não tenha acontecido, mas você começa a agradecer, você começa a dar graças a Deus, você começa a louvar a Deus. Deus olha para você e fala assim: como é que eu não vou fazer agora? Já até me agradeceu, já até me agradeceu, já até comemorou. Quer saber? Anjos leva a vitória para ele. E Deus tem vitória para você. Amém, gente? Fiquem todos em pé em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tire a pedra. E quando você não consegue fazer isso sozinho, deixa Deus te ajudar. Deixa Deus colocar pessoas no seu caminho para te ajudar a fazer isso. Levanta os seus olhos para o céu. Começa a agradecer antes da hora, porque o milagre vai chegar. Não se afasta não. O Lázaro viveu um milagre extraordinário. Se Jesus tivesse curado Lázaro, ia ser mais uma cura. Mas nós estamos aqui pregando sobre ele, porque o milagre que Jesus fez foi muito maior do que uma cura. O que Deus vai fazer na sua vida vai ser assunto de muita gente, sabia disso? Mas não é porque vão falar de você nas costas, não. Vão falar assim: ó, você viu o que Deus fez na vida da pessoa?
Você viu o que Deus fez? Olha o que Deus fez na vida daquele rapaz, daquele casal, daquela família. Você vai ser o exemplo para muita gente. Você vai ser um exemplo para muita gente, inspiração para muita gente. Tire a pedra, olhe para o céu e agradeça antes do milagre chegar. Começa a orar agradecendo, e as bênçãos vão sendo derramadas. Feche seus olhos.